O resto é a mesma coisa, não é? Não funciona muito bem, não é? Já tentou... Não deveria ser mais como... Ou assim... Isso. Sim. Não está melhor? Mais? Ter criatividade é um processo frustrante para muitos de nós, ao ponto de tomarmos como verdade que não servimos para isso, ou que apesar de termos ela, não temos controle nenhum sobre quando ela vem. A resposta mais clara para isso parece ser que quem tem o dom ou tem a sorte de ter a inspiração perfeita, tem tudo o que precisa. Mas ei, deixa eu te contar um segredo. Não é o dom ou inspiração repentina que vai fazer de você um bom compositor. É o domínio do processo técnico e criativo de escrita e a habilidade de replicar esse processo toda vez que você escreve uma música. Se alguém tem facilidade para escrever música, mas não sabe o que está acontecendo enquanto compõe e não entende o processo e as técnicas, é muito mais provável que esse alguém só componha quando a inspiração vir, o que é muito diferente do caso de Mozart, Beethoven ou mesmo Tom Jobim e Villa-Lobos, e outros compositores que com certeza estudaram e praticaram muito. De maneira que, dizer que tudo em suas composições veio apenas de uma habilidade inata e sem esforço algum, é jogar fora da questão todo o estudo que essas pessoas tiveram construindo essa habilidade. Sim, algumas pessoas têm mais facilidade que outras. Isso não tem como negar. Mas o X da questão é que assim como se aprende a falar outra língua, como inglês, japonês e espanhol, é preciso que você aprenda a falar a língua da composição, para que compor músicas bonitas não seja apenas um golpe de sorte ou um hit aleatório, mas algo replicável, divertido e realizante. Apesar de toda a polêmica envolvendo Tesla, patentes e outros cientistas, não podemos negar que, se as histórias são reais, Thomas Edison tinha uma bela persistência. A história conta que foram mais de 1000 tentativas para colaborar com um conjunto de alimentação elétrica que permitiu o uso das lâmpadas. Se compararmos isso a uma rotina composicional de um aprendiz de música, de modo que cada tentativa é uma melodia criada, teremos o equivalente a um catálogo de 2 anos e meio de ideias musicais para se construir e compor. Isso provavelmente nem chegava perto do acervo de ideias musicais de músicos como Johann Sebastian Bach, George Philip Telemann, entre outros. Mas já é o bastante para ilustrar que com a criação de 1 ou 2 melodias curtas diárias durante um ano, ou mesmo em um dia sim, um dia não, ou apenas em dias úteis, você teria praticamente ideias infinitas. Além disso, um fato muito importante é que as tentativas de Edison, assim como as melodias curtas, não eram simplesmente falhas. Eram descobertas de como fazer uma lâmpada de 1000 maneiras diferentes. Existem maneiras praticamente ilimitadas de se construir uma melodia, tendo em vista todas as variações rítmicas e movimentações melódicas possíveis. Cada vez que você faz uma melodia, você descobre algo diferente, e assim você estimula seu cérebro com um hábito diário, simples e que só requer o uso de um gravador de voz ou um app de estúdio, de partitura ou de piano para registrar sua melodia. Você pode usar uma base de acordes para compor por cima, pesquisando o termo chords loop, por exemplo, para encontrar um grupo de acordes que se chama progressão, para que você possa compor por cima. Ou se tiver um instrumento harmônico, é só compor usando ele como base. Outra maneira de estimular a criatividade na composição é escrever 21 temas de músicas todo o início da semana e escolher alguns desses para compor durante o passar dos dias. Quando chegar ao 21, além de ter a sensação de ter conseguido, você vai ter um acervo para não precisar ficar quebrando a cabeça pensando em um contexto para sua música. É claro, se surgirem ideias fora desse acervo, não deixe de compor, mas é bom ter essas ideias como reserva para você. Uma outra atividade possível é analisar composições dos artistas que você se inspira. Tem 3 fases da análise, que você pode fazer de maneira simples. Uma é escutar com atenção. Acompanhe a letra e vá escutando como a melodia se comporta na estrofe, na ponte e no refrão. Preste atenção na sensação dos acordes e da harmonia. A segunda parte é anotar o que te chama a atenção. Pode ser um contorno da melodia, os acordes que mais te chamam a atenção naquele tom, alguma rima que te prendeu muito, etc. E a terceira parte é tentar compor um trecho parecido com os mesmos acordes, com melodia e letra diferente. Você pode usar o karaokê da música ou tocá-la,
O importante é que, para consolidar a análise, você absorva tudo que puder daquela música, seja o ritmo, harmonia ou melodia. Talvez você já tenha notado que as notas musicais possuem distâncias entre elas. Por exemplo, de Dó para Ré é como ir da sua casa para a casa vizinha. De Dó para Mi é como se você pulasse a casa vizinha e fosse para a próxima depois dela. E de Dó para Dó na outra oitava, o Dó mais agudo, é como ir para a primeira casa da outra rua. Essas distâncias se chamam intervalos. Os intervalos formam um desenho da melodia, e cada um traz uma sensação diferente. Eles são o primeiro ponto para deixar sua melodia bonita. Esses intervalos vão formar uma sequência de notas. Analise como você quer cada parte. Quando as notas vão se repetir na frase, quando vão haver pausas entre as notas e palavras, e quando as notas vão subir ou descer. Isso vai formar o contorno da melodia. O segundo ponto é o ritmo. E com ritmo não quero dizer a velocidade da música, que também é importante, mas falo da duração das notas durante a melodia e a harmonia. Você pode dar ênfase a algumas palavras, fazendo uma de suas sílabas demorar mais, com um ritmo mais longo, ou seguir metricamente um ritmo parecido com sua frase. As duas coisas vão causar sensações diferentes. O terceiro ponto são os acordes. Eles funcionam como um sistema de tensão e resolução, que eu vou explicar logo em seguida. Cada acorde tem uma função nos tons. Tomando como exemplo o tom de Sol maior, o acorde mais importante desse tom será o de Sol maior, e todos vão girar em torno dele, como se ele tivesse uma gravidade maior do que os outros. Por isso ele será chamado o acorde com função ditônica, por ser o mais forte e ter o tom em seu nome. O acorde de Mi menor também tem essa mesma função, apesar de não ser tão importante nesse tom quanto o acorde de Sol maior. Também existem acordes com funções de dominantes, que são acordes que geram tensão e geralmente são sucedidos pelos acordes da tônica. Os acordes de dominante do tom de Sol maior são Ré maior e Fá sustenido diminuto, pois eles possuem um trítono neles, um grupo de notas que causa muita tensão. Para formar uma música bonita, você tem que balancear os pontos de tensão, de movimento e resolução durante a música. Vou dar alguns exemplos para que isso não fique tão abstrato. Inclusive, um grupo de acordes que se sucedem, eles são chamados de progressão. Vou dar exemplos de algumas progressões comuns no tom de Sol. Sol maior, depois Dó maior, depois Lá menor e depois Ré maior. Outra progressão bem comum é começar com Sol maior, depois colocar o acorde de Ré maior, depois o acorde de Mi menor e depois o acorde de Dó maior. Outra também possível é Sol maior, Mi menor, Ré maior e Ré maior mais uma vez. Outra também possível é Lá menor, Ré maior, Si menor e Mi menor. Veja que nessa última o Sol maior não aparece, mas o Mi menor, que possui uma função semelhante, aparece nela. Uma melodia romântica, por exemplo, pode ser construída de várias maneiras, podendo usar recursos tanto na harmonia, quanto na melodia, quanto no ritmo e letra. Eu falarei mais de harmonia aqui no canal, é um tema muito bom e muito útil para melhorar suas composições. Essas são algumas dicas para tornar sua composição ainda mais bonita, e como já foi dito, exercite sua criatividade e experimente o máximo de possibilidades. Ser criativo pode não ser uma tarefa fácil, mas além de totalmente possível, é também muito satisfatório. Colher frutos de sua criatividade é um dos prazeres mais gostosos da vida. Poder olhar para uma composição bonita e ver que foi você que escreveu, também ser reconhecido por pessoas, é algo muito prazeroso. Não desista de sua arte, afinal, ela não vai desistir de você. Alguns livros que eu indico para ajudar na sua criatividade, perdoem minha pronúncia inclusive, são O Caminho do Artista, de Julia Cameron, Roube como um Artista, de Austin Kleon, Como o Cérebro Cria, de David Eagleman, e Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Os dois primeiros são bem leves e fáceis de ler na minha opinião, mas fique à vontade para procurar o que satisfaz mais a sua necessidade. É isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber mais novidades, compartilhe para ajudar o canal e outras pessoas que têm interesse no tema. E é isso, gente. Valeu e até a próxima.